gente começa mais uma aula de matemática financeira. Apesar de ser um curso básico, a gente está trazendo os principais elementos ou conceitos que estruturam esse campo da matemática aplicada. Na primeira aula, a gente trouxe os conceitos de razão e proporção, e lá no finalzinho a gente resolveu algumas questões. Nessa segunda aula, a gente vai ficar por conta de resolver mais algumas questões, não apenas para fortalecer a parte teórica, mas especialmente colocar em prática tudo que a gente já aprendeu até então. Vamos continuar. Questão número 3. Determinar o valor de x em cada uma das proporções. Primeira coisa que eu tenho que saber é o conceito de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. E a primeira técnica, ou a técnica mais importante, mais objetiva para você resolver uma proporção, é pela propriedade da multiplicação cruzada. A multiplicação cruzada fala que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Então eu identifico os meios, multiplico os dois, identifico os extremos, multiplico os dois e faço com que esses dois resultados sejam iguais. Basicamente é isso. Olha aqui, por favor, a letra A. Vamos resolver. Você tem uma igualdade entre as razões x sobre 5 e 24 sobre 15, identificando os extremos, x e 15, identificando os meios, 5 e 24. A propriedade fala o quê? Que a multiplicação entre os extremos é igual à multiplicação entre os meios. Então vamos lá. Produto entre os extremos, 15 vezes x, tem que ser igual ao produto entre os meios, né? 5 vezes 24. Pronto, a primeira etapa a gente já fez. Agora a gente começa a simplificar. Nessa igualdade, observe que o lado esquerdo dá para dividir por 5 e o lado direito também dá para dividir por 5. Quanto é 15 dividido por 5? 3. E quanto é 5 também dividido por 5? 1. Então, do lado esquerdo fica apenas 3x e do lado direito fica apenas uma vez 24, ou 24. Observe que nessa última igualdade, você também pode dividir os dois lados por 3. Quanto é 3 dividido por 3? 1. E quanto é 24 dividido por 3? 8. Então você tem que ou x ou apenas x é exatamente igual ao outro. E aí você finaliza o exercício da letra A. O que significa você descobrir que o x é igual a 8? Significa que é o único valor que torna aquela proporção verdadeira. Se você troca o x por 8 aqui, fica 8 dividido por 5. 8 dividido por 5, se você fizer a conta, vai dar 1,6. E quanto seria o resultado de 24 dividido por 15? Também vai ser 1,6. Então, o único resultado para x que torna essa igualdade verdadeira é o x igual a 8. Ok? Bem, feita a letra A, a gente agora vai para a letra B. A letra B fala o seguinte: dada a igualdade entre as duas razões, 55 menos x sobre 6 e 3 quartos, qual é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira? Então vamos lá. De novo, aplicando a velha conhecida multiplicação cruzada, identificando os extremos, 55 menos x e 4, identificando os meios, 6 e 3. A multiplicação cruzada fala que o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. É rigorosamente isso que eu vou fazer. Então, 55 menos x vezes 4, ou 4 vezes 55 menos x, vai ser igual ao produto entre os meios, 6 vezes 3. E a partir daí você começa o processo de simplificação. Nessa igualdade, observe que dá para dividir esse 4 por 2 e esse 6 também dividir por 2. Então, quanto seria 4 dividido por 2? 2. E quanto é 6 também dividido por 2? 3. Então, por enquanto, você tem que 2 vezes 55 menos x, está aqui, 2 vezes 55 menos x,
obrigatoriamente vai ter que ser igual a 3 vezes 3, 9. E você continua o processo de simplificação. Lembre-se que o objetivo é descobrir o valor de x, isolar o valor de x. Então, olha só, 55 menos x está sendo multiplicado por 2. Então, esse 9 é 2 vezes o 55 menos x. Como é que você faz para descobrir uma única vez o 55 menos x? Pegando esse 9 e dividindo por 2. É o que a gente fala de o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade com a sua operação inversa, que é a divisão. Se eu levo 2 para o outro lado, do lado esquerdo fica tão somente o 55 menos x. Em compensação, o lado direito fica 9 dividido por 2. E você continua o processo de simplificação. Sempre tem vários jeitos diferentes. Eu vou fazer aquele que, para esse exercício, eu julgo ser o mais fácil de vocês entenderem. Do lado esquerdo fica 55 menos x, vai ser igual a quanto é 9 dividido por 2? Vai ficar 4,5. Então, do lado direito, apenas 4,5. Lembre-se, o objetivo é isolar o x. Então, eu vou deixar o x negativo do lado esquerdo, mas em compensação, esse 55 eu vou jogar ele para o lado direito da igualdade. Na frente desse 55 eu tenho mais implícito, escondido, envolvido numa operação de soma. Qual é a operação inversa ou oposta, contrária, enfim, de uma adição? É a subtração. Então, do lado esquerdo da igualdade fica tão somente o menos x, do lado direito fica esse 4,5 que já está do lado de lá, ou seja, não faço absolutamente nada com ele, apenas vou repetir. Enquanto que o 55 está somando, eu jogo ele para o outro lado, subtraindo. Então, menos 55. Show de bola, tranquilo. O detalhe é o seguinte, eu não quero descobrir o valor de menos x, eu quero saber o valor de x. Então, o que eu poderia fazer? Eu posso pegar toda essa igualdade e multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplico tudo por menos 1, esse x que é negativo, ele vira positivo. Então, ao invés de ficar menos x, agora passa a ser x igual a tudo que está do lado direito da igualdade também tem o seu sinal trocado. Se aqui é mais 4,5, vira menos 4,5. Se aqui é menos 55, vira mais 55. Então, vou escrever exatamente isso. Menos 4,5 mais 55. E aí você simplifica, resolve essa continha. Quanto que é 55 menos 4,5? Vamos lá. 55 menos 4 vai dar 51. 51 menos meio vai ficar 50,5. Então, x é 50,5 ou 50,5. E aí você finaliza o exercício 3, letra B. Caso você queira colocar esse número aqui na forma de fração, você poderia perfeitamente fazer os devidos cálculos e perceber que 50,5 é 101 dividido por 2. Mas qualquer uma das respostas, 50,5 ou 101 sobre 2, está valendo. O objetivo aqui foi aplicar a propriedade da multiplicação cruzada. A minha sugestão é que vocês pausem o vídeo, tentem resolver sozinhos, sem olhar a questão 3, A e B. Enquanto vocês não conseguirem resolver passo a passo tudo, do início ao fim, sem olhar, não fiquem sossegados, não fiquem tranquilos. Vamos para a questãozinha número 4, a partir de agora. Uma empresa pretende alocar R$200 mil entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3, 2 terços. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Olha só, tu perceba o seguinte, que a empresa, ao todo, ela vai investir R$200 mil. Então, isso aqui é tudo que ela vai investir. Então, eu vou escrever aqui, ó, investimento. Fica mais fácil para a gente organizar o nosso raciocínio. O investimento é de R$200 mil. Tudo que ela vai investir totaliza
R$ 200.000. Só que ela vai dividir esse investimento em duas partes. Uma vai para a pesquisa e a outra vai para a propaganda. Então, eu vou escrever exatamente isso. Ó. Uma parte vai para a pesquisa e a outra parte vai para a propaganda. Ok, a gente só está organizando as informações. De modo que a razão, opa, a gente já aprendeu razão. Razão é o resultado de uma divisão. De modo que a razão entre essas quantias seja de 2 para 3, 2 para cada 3. Então, olha só, como que a gente pode estabelecer aqui? Ó? Que a razão, e a gente sabe que a razão sempre respeita a ordem, né, em que os elementos aparecem. No caso, apareceu primeiro a pesquisa e depois apareceu a propaganda. Então, quando você pega aquilo que vai para a pesquisa e divide aquilo que vai para a parte de propaganda, quando você faz essa conta, o resultado é de 2/3. Isso é o que interessa para a gente. Aí vem a pergunta: quais os valores alocados para a pesquisa, interrogação, e quais os valores alocados para a propaganda, interrogação. Então, esse é o objetivo. Ó. Pesquisa e propaganda. Desses 200 mil, qual é a parcela ou qual é a quantia que vai para cada um? Existem várias técnicas diferentes de você resolver esse tipo de questão. Tu vai perceber o seguinte, que esses 200 mil reais, você poderia considerar ele dividido em quantas partes? Em 5 partes. De que forma? Das 5 partes, 3 vão para a propaganda e 2 dessas partes vão para a pesquisa. Então, você pode contabilizar que esses 200 mil reais foram divididos em 5 fatias. Então, eu vou escrever exatamente isso aqui. Ó. Esses 200 mil reais divididos em 5 partes, isso vale quanto? 40 mil reais. Esses 40 mil reais significa o quê? Exatamente. Cada uma, eu escrevo para ficar organizado, cada uma das 5 fatias, cada uma das 5 partes. E aí, o que significa isso? Que das 5 partes, 2 vão para a pesquisa e 3 vão para a propaganda. Então, até aqui, você vai dividir esses 5 da seguinte forma: 2 vão para a pesquisa, ok? E o que sobrou, né? No caso, 3 vão para a propaganda. Só que um detalhe é o seguinte, gente. Cada uma das fatias, ou cada uma das partes, vale quanto? 40 mil reais. Então, você pode perfeitamente falar o seguinte, ó, que o da pesquisa são 2 dessas partes, no caso, 2 vezes 40 mil. E quanto que é 2 vezes 40 mil? 80 mil. E quanto que vai para propaganda? 3 dessas partes. Vou escrever, ó, propaganda, 3 dessas partes. No caso, 3 vezes 40 mil. 3 vezes 40, 120. Então, 120 mil. Então, você pode falar que a propaganda, aliás, a pesquisa é 80 mil reais, só para ficar uma resposta um pouco mais organizada, 80 mil reais, enquanto que aqui, da parte da propaganda, 120 mil reais. 120 mil reais. Se você soma 80 com 120, dá exatamente quanto? 200 mil, que é o total dos seus investimentos. E a razão de 2 para 3, que foi o enunciado que apresentou, a razão de 2 para 3 é atendido, é respeitado. Vamos fazer essa brincadeira aqui para verificar? Pesquisa dividido pela propaganda. Vamos lá. Pesquisa, então fica como? 80 mil dividido pela propaganda, que é 120 mil. Se você simplifica essa fração, ou essa razão, vai ter que dar 2/3. Divide aqui por 1000, divide aqui por 1000. A gente anulou os 3 zeros. Divide aqui por 10, divide aqui por 10, a gente anula mais um zero. Então, por enquanto, me sobra 8 12avos. Divide em cima por 4 e divide embaixo também por 4. 8 dividido por 4, 2. E 12 dividido por 4.
3. Olha só a razão, 2/3, exatamente o que o enunciado tinha solicitado. Então, existem várias técnicas da gente resolver problemas envolvendo razões, proporções e assim por diante. Aqui é apenas mais uma para vocês aprenderem, para que vocês possam fortalecer o seu aprendizado. Entendida a número 4, a gente vai agora para a questão número 5. Vamos lá. Gustavo gasta 1/5 do seu salário com a prestação do apartamento e 1/8 do seu salário com a alimentação. E ainda lhe sobram R$ 2.430. Qual é o salário de Gustavo? Eu vou chamar o salário do Gustavo pela letra S. Salário S. A pergunta é exatamente essa. Quanto que o Gustavo ganha no final do mês? É isso que a gente tem que responder. Mas tu vai observar que o salário dele é dividido basicamente em duas categorias. Uma parte vai para as despesas e a outra parte é o que te sobra no final do mês. O problema deixou bem claro que o que sobra do Gustavo no final do mês é exatamente quanto? R$ 2.430. Essa é a parte que sobra. Mas e a parte das despesas? Bem, ele tem a despesa com apartamento e tem a despesa com alimentação. Então, vamos começar a organizar isso tudo. Ó. O salário dele, ó, uma parte é para pagar a despesa, né? É custear a prestação do seu apartamento, precisamente quanto? Hein? 1/5 do seu salário vai para o apartamento. Então, 1/5 de todo o seu salário é. Ok. Agora, 1/8 do seu salário também vai para despesa de alimentação. Então, vou escrever aqui, ó, despesa de alimentação, exatamente 1/8 de todo o seu salário é. Agora, em a parte da sobra, né? Sobram para ele R$ 2.430. Então, sobram R$ 2.430. Pronto. Essas são as principais informações do nosso problema. O que eu vou fazer com vocês agora? É um pequeno macete. Na matemática, quando você vai calcular uma fração de um determinado valor, uma razão de um valor qualquer, essa preposição de lá do português se transforma em multiplicação. Então, na verdade, 1/5 de S é 1/5 vezes S. De forma semelhante, 1/8 de S é 1/8 vezes S. É isso que eu quero que vocês se atentem a esse detalhe. Então, como é que ficaria essa parte de cima aqui inicial, que é a parte do apartamento? 1/5 vezes S. Gente, 1/5 de S é pegar o S e dividir por 5. De forma semelhante, o que seria 1/8 de S? 1/8 vezes S é pegar o S e dividir em 8 partes. Pronto, esses ajustes a gente fez. Agora a gente vai fazer uma interpretação mais dentro do que nos interessa. O salário S do Gustavo, você pode perceber que ele foi desmembrado em 3 partes: apartamento, alimentação e o que sobra para ele no final do mês. Mas e se você fizer o caminho contrário? E se você juntar novamente esses 3 pedaços? Se você junta essas 3 partes novamente, você tem a recomposição integral de todo o salário S. Então, esse é o raciocínio. Então, basicamente falando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que sobra, vou somar, juntar com essa parte que vai para a alimentação, e vou juntar também, ou somar também, com a parte que vai para o apartamento. Depois que eu somar esses 3 pedaços, os 3 juntos equivalem ao salário S integral, 100% do salário do Gustavo. Então, dessa forma, você monta uma equação. Você montando uma equação, você resolve a equação e descobre o salário S. Vamos fazer isso a partir de agora, hein? Vamos começar, então, lá de baixo. Ó, a parte da sobra, R$ 2.430. Ok. Mais a parte da alimentação, S sobre 8. Mais a parte do apartamento, S sobre 5. Juntei os 3 pedaços. Todos eles equivalem juntos
ao salário S integral do Gustavo. Prontinho, montei a equação, agora a gente começa a resolver. A primeira forma que a gente vai fazer aqui para resolver a questão é o seguinte: é fazer com que todos esses números tenham a sua parte de baixo, tenham seus denominadores iguais. E aí eu vou ter que tirar o MMC entre os denominadores dessas frações. Eu vou imaginar, ou eu vou considerar, que debaixo desse 2.430 tem um zinho escondido, porque afinal de contas, 2.430 dividido por 1 é o próprio 2.430. De forma semelhante, debaixo desse S também tem um implícito, porque afinal S dividido por 1 é o próprio S. Então todas essas formas fracionadas têm denominadores diferentes, 1, 8, 5 e 1. Então eu vou transformar todos eles no mesmo denominador, tirar um denominador comum para eles. Para eu tirar um denominador comum a todos eles, eu calculo o MMC entre 1, 8 e 5. E o MMC entre 1, 8 e 5 é 40. O menor múltiplo comum a 1, 8 e 5 é 40. Então, todas essas frações vão ter a parte de baixo considerando o número 40. Então, aqui também vai ser 40. Esse aqui também vai ser 40. E esse aqui, depois do igual, também vai ser 40. Observe que todas as frações agora têm o mesmo denominador. Tudo sobre 40. 40 é o MMC entre 1, 8, 5 e 1. E a gente já aprendeu que a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 1, 40. 40 vezes 2.430. E aí não tem jeito, a gente vai ter que fazer a conta. 2.430 vezes 40. Como é uma multiplicação e a gente tem esses dois zeros aqui no final, eu já sei que o resultado final vai terminar com 2 zeros. Aí você faz a conta de forma mais simples. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, e 1, 17, vai 1. 4 vezes 2, 8, e 1, 9. Então, 40 vezes 2.430 é 97.200. Está aqui, ó, 97.200. Recapitulando, o que a gente fez? Pego 40, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Repetindo o processo. 40 dividido por 8, 5 vezes S, 5 S. Ok? Repetindo, hein? 40 dividido por 5, 8 vezes S, 8 S. E lá no final, 40 dividido por 1, 40 vezes S, 40 S. Muito bom. Agora, olha só. Todas as frações estão sobre 40. Tem a parte de baixo, 40. Todos os denominadores são 40. Então, o que você pode pensar? Você tem aqui, ó, do lado esquerdo dessa igualdade, frações considerando 40 avos. Quando as frações têm o mesmo denominador, você repete a parte de baixo, 40, e trabalha tão somente a parte de cima. Soma a parte de cima, né? Então, a parte de cima é precisamente o quê? 97.200 mais quanto? Gente, 5S mais 8S, você tem aqui 13S. Então, mais 13S, tudo isso sobre 40, ok? E do lado direito da igualdade, vou repetir, 40S sobre 40. 40S sobre 40. Prontinho. Agora, o barato é o seguinte. Você vai observar que você tem uma igualdade entre duas razões. Igualdade entre duas razões, você tem uma proporção. E uma das formas de você resolver uma proporção é aquela velha conhecida multiplicação cruzada, onde o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Só que agora eu vou adiantar também um pequeno macete para vocês. Quando você tem uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, se as partes de baixo forem iguais, você já pode eliminar as partes de baixo de imediato e passa a considerar tão somente as partes de cima.
Então, eliminando as partes de baixo, trabalhando apenas a parte de cima, você tem 97.200 mais 13S, a gente tem 40S no final. E aí você simplifica, né? Olha só, esse 13S eu vou jogar para o lado direito da igualdade. O 13S está envolvido numa soma. A operação inversa é a subtração. Então, eu deixo esse 97.200 do lado esquerdo da igualdade. Então, deixando do lado esquerdo, hein? 97.200 igual. Esse 40S já está do lado direito, então ele continua do lado direito, não faço absolutamente nada com ele. Mas esse 13S que estava somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, menos 13S. E aí você tem exatamente o quê? 97.200 vai ser igual a essa diferença. 97.200 vai ser igual... Quanto que é 40S menos 13S? 40 menos 13, 27. 27S. Então, prontinho. Você tem que 27S equivalem a 97.200. Gente, o que significa isso? Que 27 salários do Gustavo somam ao todo, totalizam 27 salários mensais, R$ 97.200. Só que você não quer saber quanto que dá 27 salários, você só quer um salário apenas. Então, se esse valor aqui é considerado 27 vezes o salário, para descobrir um único salário, é pegar esse resultado e dividir por 27. Então, o salário S é o resultado dessa divisão. 97.200 divididos por 27. E aí, de novo, fazer conta. Vou aproveitar esse resultado aqui, ó, dividir 97.200 por 27. Vamos fazer junto comigo. 97 dividido por 27 vai dar 3. 3 vezes 27 dá 81. 81 para 97, 16. Abaixa esses dois aqui. 162 dividido por 27 vai dar 6. 6 vezes 7, 42. Para 42, nada. Vamos 4. 6 vezes 2, 12. E 4, 16. Para 16, nada. Abaixa esse zero. Quanto que é 0 dividido por 27? Não dá. Dá 0. Aí abaixa esse zero de novo. Quanto que é 0 dividido por 27? Não dá. Não dá para dividir, então o resultado é 0. Então, você tem que 97.200 dividido por 27 dá 3.600. Então, eu vou escrever exatamente isso. Ó. S é 3.600. Só que você descobrindo o S, você, obviamente, está descobrindo o salário do Gustavo. O salário do Gustavo é exatamente R$ 3.600. Pronto. Aí a gente respondeu a nossa questão e a gente resolve, finaliza nesse momento. Se você pega R$ 3.600 e considera 1/8 dele, você vai descobrir quanto que ele gasta com alimentação. Se você pega R$ 3.600 e considera 1/5 dele, você vai verificar, descobrir quanto que ele gasta com apartamento. Se você pega os R$ 3.600, desconta o que vai para o apartamento, desconta o que vai para a alimentação, tu vai descobrir o que no final das contas? Quanto que sobram no final do mês. Você vai verificar que esse desconto resulta em R$ 2.430. Ok? Bem, essa é a questão número 5. Eu espero que vocês entendam, façam, refaçam quantas vezes vocês acharem necessárias, tá? Mas não deixem de fazer essa questão número 5. Não deixem de tentar fazer essa questão número 5 sem olhar. A gente vai agora para a questão número 6. Em uma maquete de um condomínio, um dos seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. Determine a altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete
mantidas as devidas proporções em centímetros. Olha só, aqui é o seguinte, a primeira coisa é você entender qual é o significado de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. E a gente resolve uma proporção, especialmente falando, pela propriedade da multiplicação cruzada, que fala que o produto entre os meios dessa proporção é igual ao produto entre os extremos. Então a gente sabe que, se tratando de proporção, você vai trabalhar com essa multiplicação cruzada. Ok. Uma outra questão é a interpretação, efetivamente falando, do texto. O texto ele trata de prédios nas suas alturas reais, medidas em metros, e prédios nas suas alturas do projeto. Os prédios com as suas alturas em centímetros, nos projetos, nas maquetes. Então você tem dois prédios e você tem também dois tipos de altura. Então, vou começar a organizar meu raciocínio da seguinte forma. Vou escrever aqui, ó, altura real. Essa altura é medida em metros. E aqui eu vou escrever a altura do projeto, altura da maquete. E essa altura da maquete, ela é medida em centímetros. Ok. E você também tem dois objetos sendo medidos. São os prédios propriamente ditos. Vou chamar aqui, ó, de prédio 1 e vou chamar aqui de prédio 2. Então você começa a organizar o seu raciocínio para que a coisa fique mais fácil. Quando você vai lá para o texto, você encontra dois momentos do texto. Essa primeira parte aqui, ó, que vai até aqui, ela está falando basicamente do primeiro prédio. Em uma maquete de um condomínio, um dos prédios de 80 metros de altura. Gente, 80 metros, lógico que não é a altura da maquete, né? 80 metros é a altura do prédio propriamente dito. Esse prédio de 80 metros reais de altura está com 48 centímetros na maquete. Então você já sabe que esse prédio 1, eu destaquei aqui de amarelo, ó, vou escrever aqui, ó, prédio 1. Quais são as dimensões dele? 80 metros reais e 48 centímetros de projeto. Então vamos escrever isso, tá? Prédio 1, 80 metros reais, prédio 1, 80 metros reais e a altura lá na maquete é 48 centímetros. Agora a gente vai para a segunda parte do texto que fala sobre o segundo prédio, ó. Vou destacar de vermelho, que vai daqui até aqui. Determine a altura de um outro prédio, ou seja, ele está falando agora do prédio que eu chamei aqui de prédio 2. Esse prédio 2 possui 110 metros nessa maquete. Gente, não é 110 metros na maquete, é nessa maquete. Tá? Então, 110 metros claramente é a altura real do prédio, 110 metros. Nessa maquete, mantidas as devidas proporções, ele quer saber qual que é a sua escala, só que em centímetros. Então, 110 metros reais equivalem a quantos centímetros? Mantidas as devidas proporções. Então, vou escrever isso ali nessa tabelinha que eu estou montando para vocês. Então, olha aqui, por favor, hein? Como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó. 110 metros reais na maquete vale quanto? X. Gente, você agora tem estabelecido uma proporção. Que proporção? 80 está para 110 da mesma forma que 48 está para X. Ou ainda, 80 metros reais está para 48 centímetros na maquete, da mesma forma que o outro prédio de 110 metros reais está para quantos centímetros lá na maquete. Então você pode simplesmente estabelecer uma igualdade entre essas duas razões aqui. Uma igualdade entre as duas razões, você faz a velha conhecida multiplicação cruzada e resolve a questão. Você tem, portanto, uma proporção, respeitando
as devidas proporções que o problema pediu. Então vamos lá, resolvendo, né? 80 está para 110, da mesma forma que 48 está para x. E aí você sai simplificando. Para facilitar minha vida, eu vou dividir aqui por 10, eu vou dividir aqui por 10. Então, por hora, fica 8 sobre 11 igual a 48 sobre x. Ok. O que eu faço agora? A velha conhecida multiplicação cruzada. 8 vezes x vai ser igual a 48 vezes 11. E continuo simplificando da forma que você quiser. Só para dar mais uma simplificada, eu posso dividir esse aqui por 8 e também dividir esse por 8. Quanto é 8 dividido por 8? 1. E quanto é 48 dividido por 8? 6. Então aqui me sobra 1x, ou apenas x, vai ser igual a 6 vezes 11, ou simplesmente 66. E esse x, ó, quando a gente descobrir, a gente acabou de descobrir, ele é medido em centímetros. E o que é o x? Aí você vem aqui, ó, é a altura do prédio 2, só que olhando para a maquete. Então, o prédio que possui 110 metros reais, mantidas essas proporções, ou essa proporção, né? Esse prédio de 110 metros reais equivale na maquete a 66 centímetros. Então, só para ficar uma resposta bonitinha, vou escrever aqui, ó. O outro prédio possui 66 centímetros na maquete. Pronto, aí a gente coloca uma resposta mais bonitinha, mais organizada. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Bem, resolvida essa questão, a gente vai agora para o número 7. 7 e última questão da aula de hoje, mas é uma questão bem interessante. Se você digitar na internet problemas de matemática sobre torneiras, você vai achar milhares de questões desse tipo, você vai aprender milhares de macetes para resolver problemas dessa natureza. Então, depois, de acordo com a sua curiosidade, dê uma pesquisada a respeito. Esse problema fala o seguinte: duas torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio, sabendo que sozinhas elas levam 10 horas e 15 horas respectivamente para enchê-lo. Quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o tanque? Vamos começar a interpretar, a conversar com o problema, para a gente dar uma turbinada no nosso raciocínio, para a gente começar a amadurecer sobre a forma de resolver questões dessa natureza. Você tem precisamente duas torneiras. Uma leva 10 horas e a outra leva 15 horas. Ok. Vamos supor que apenas a torneira 1 esteja trabalhando. Então, o tanque está completamente vazio, o tanque não tem uma gota de água, e essa torneira 1 vai ser a responsável por encher o tanque 100%, completamente. Começam os trabalhos. A torneira 1 é aberta e ela começa a liberar água. Ela sabe que sozinha ela vai demorar 10 horas. Tu concorda comigo que qualquer ajuda nessas horas é bem-vinda? Se aparecer, por exemplo, alguém despejando galões de água de 1 litro em 1 litro por vez, tu concorda comigo que esse tanque vai ser cheio completamente de forma mais rápida? Que não vai demorar 10 horas, que o tempo vai ser menor do que 10 horas, porque o serviço vai ser feito de forma mais rapidamente? Esse é o objetivo da torneira 2. A torneira 2 ela veio exatamente para ajudar a fazer esse serviço mais rapidamente. Mesmo que a capacidade de trabalho da segunda torneira seja uma capacidade menor do que a primeira, mas ela veio para ajudar. Repito, toda ajuda é bem-vinda. Então, o tempo que ela levaria sozinha, que é 10 horas para fazer o trabalho, com a ajuda da segunda torneira, esse tempo vai ser reduzido. Vai ser inferior a 10 horas. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque agora a gente pode pensar de forma prática. Se você estiver fazendo uma prova de concurso de vestibular, seja ela aberta ou fechada, vamos supor que seja uma prova discursiva aberta, onde você tenha que demonstrar o seu raciocínio.
Se você chegou numa resposta superior a 10 horas, é porque você errou a questão. Você tem que refazer o seu cálculo, o seu raciocínio, identificar o momento exato do seu erro durante o processo de resolução. Se for uma questão de múltipla escolha, você pode observar das 5 alternativas, por exemplo, aquela que tem tempos superiores a 10 horas. Esses tempos você descarta de imediato e deixa apenas em aberto aquelas alternativas com tempos inferiores a 10 horas. Esse é o motivo. Mas vamos pensar agora de forma prática para a gente resolver a questão. Vou chamar aqui de T1 a torneira 1. Em quanto tempo ela sozinha faz o serviço? Em 10 horas. Vou chamar aqui de T2 a torneira 2. Em quanto tempo ela sozinha faz o serviço? Em 15 horas. Que tipo de serviço? O serviço é deixar o tanque 100% cheio, completamente cheio. Ok. Vamos pensar agora de forma um pouco mais prática. Vamos considerar que apenas em 1 hora. Em 1 hora de funcionamento, você começa o trabalho com a torneira 1. Abriu a torneira, começa a liberar água. Passada 1 hora, você vai verificar o nível de água. A água subiu até que nível nesse tanque, nesse reservatório? A gente sabe que para ficar cheia completamente, ela precisa de 10 horas. Você concorda que em apenas uma única hora, ela vai ter enchido ou feito um trabalho que corresponde a 10% do todo? Ou seja, 1/10 de todo o serviço? Porque se ela leva 10 horas e só passou 1 hora, então quer dizer que ela só resolveu ou ela só trabalhou 1/10 da sua capacidade até agora. Então, ela vai encher 1/10 do tanque. Então, essa informação ela é importante. A torneira 1, em 1 hora, ela faz 1/10 de todo o seu trabalho. Um raciocínio muito semelhante eu vou fazer agora para a segunda torneira. Vamos analisar também o trabalho executado pela segunda torneira em apenas 1 hora. Se ela leva 15 horas para fazer 100% do seu serviço, em 1 hora ela vai ter executado precisamente o quê? Apenas 1/15 do seu trabalho, ou seja, ela só vai ter enchido 1/15 do tanque desse reservatório. Então, qual é o raciocínio que você tem que fazer agora? Você tem que analisar em 1 hora qual fração do tanque vai estar cheio com as duas trabalhando juntas. Então, eu vou escrever exatamente esse raciocínio aqui, juntas trabalhando em, vou escrever aqui, juntas trabalhando em 1 hora. Vamos somar os trabalhos executados pelas duas, porque elas estão trabalhando juntas. Então, vou somar o que ela faz em 1 hora com o que a outra faz em 1 hora. Então, na verdade, eu tenho que fazer esse tipo de soma aqui, 1/10, que é o que a primeira fez em 1 hora, mais 1/15, que é o que a segunda torneira fez em 1 hora. E aí você soma essas frações. Bem, o MMC entre 10 e 15 é 30. Então, vou colocar aqui 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 15, 2 vezes 1, 2. Então, você tem aqui a fração 5/30. Dá para simplificar? Dá. Eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. E quanto que é 30 dividido por 5? 6. Agora, a gente vai interpretar essa resposta, hein? Olha aqui, por favor. As duas juntas, em apenas uma única hora, elas são capazes de encher, repito, juntas, 1/6 do tanque. Então, em 1 hora, elas fazem 1/6 do trabalho total. Então, 1/6 do tanque. Gente, agora é uma mera regra de 3. Agora você estabelece exatamente o que? As razões, a proporção, uma simples regra de 3. Você estabelece a velha conhecida multiplicação cruzada e assim por diante. O que a gente tem que pensar agora? Vou até escrever com azul um pouco mais claro aqui, Se em 1 hora, sempre considerando as duas juntas, tá? Se em 1 hora as duas juntas
fazem 1/6 do seu trabalho, quanto tempo X elas vão levar para fazer 6/6 desse trabalho? 6/6 significa 100% do trabalho. 100% do trabalho é encher completamente o tanque. Eu vou escrever aqui, ó, encher o tanque 100%. Então, a questão agora é exatamente essa. Só que agora de forma fácil, né? Fica fácil da gente resolver a questão. Se em 1 hora ela faz 1/6 do seu serviço, para fazer 6/6 do serviço, você concorda que para sair daqui e chegar até aqui, basta você multiplicar por 6? Sim. Se em 1 hora faz 1/6, em 6/6, ou seja, 6/6 do serviço, é pegar essa 1 hora e multiplicar por 6 para chegar no valor de X. Então você pode falar perfeitamente que o X nada mais é do que 6 horas. E aí você chega na resposta final. Qual é a resposta final que conclui o problema? A pergunta foi: quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher completamente o tanque? Então vou escrever aqui, ó, juntas as torneiras levam, ou demoram, né? Juntas as torneiras levam 6 horas para encher o tanque. Então, esse é o método que eu escolhi para que vocês possam resolver a questão e entender, para encher o tanque. Tá? O que vocês têm que fazer aqui? Interpretar, conversar com o problema, analisar o passo a passo, verificar onde é que pode dar erro, onde é que pode dar margem para dúvida. Aquele ponto que você julga ser o mais crítico, mais delicado, você tem que dedicar uma atenção a mais, você tem que prestar atenção, você tem que focar o seu raciocínio naquela parte onde você acha que é mais crítica, onde você acha que merece uma atenção especial. Tem que refazer essa questão várias e várias vezes até que ela fique 100% compreendida na sua cabeça. Tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nessas questões que a gente resolveu, tanto da primeira aula como na segunda aula. E sempre que vocês acharem conveniente, revisem o material, estudem novamente a parte teórica, façam principalmente muitas questões, porque é assim que se estuda, é assim que se aprende. Bem, eu agradeço pela atenção de vocês. Hoje eu encerro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá.